vamos lá. Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho mais no tempo para tentar explicar para o fã de esportes o que aconteceu. No domingo, última rodada da fase de classificação do Campeonato Colombiano, em casa, aqui no Atanásio Girardot, o Independiente Medellín perdeu por 2 para o Águilas Douradas. Com esse resultado, ele não se classificou entre os 8 primeiros do Campeonato Colombiano. Terminou a fase de classificação em 11º. Jogo acabado e o acionista majoritário do clube, Raul Giraldo, ele vai programado e ele também exercia influência na direção de futebol. Ele vai programado e ele começa a bater boca com torcedores, a fazer gestos por torcedores, a mostrar essas imagens que a gente está mostrando ali. Do lado dele estava o Didier Moreno, alguns jogadores, tentando tirar ele dali. Isso pegou muito mal. Os torcedores encararam essa situação, começaram a xingar e ele depois, um dia depois, ele pede desculpas e anuncia que estava renunciando da função de diretor. Mas ele continuava, obviamente, isso não é tão simples, acionista majoritário do clube. Só que isso desencadeou uma revolta muito grande nos torcedores. Os torcedores começaram a juntar situações do passado, de um passado recente, e começaram a acusar o grupo de jogadores, a direção do clube, de não serem comprometidos com a causa, com o Independiente Medellín. Na segunda-feira, é de praxe, é lei na Colômbia, essa lei é de 2009. Na segunda-feira foi feita uma reunião com participantes da Prefeitura de Medellín, com participantes de grupos de torcedores, com a polícia, com participantes do clube, e ali foi sugerido que o jogo fosse realizado com portões fechados. Só que o Independiente Medellín não aceitou, porque já tinha vendido ingressos, tinha um compromisso de ter o estádio aberto com o torcedor. Também na segunda-feira foi criada em redes sociais, pela inchada, pela torcida, pela barra brava do Independiente Medellín, convites para intimidar os jogadores, para eles terem dificuldade para chegar no estádio. Já estava montado o clima. A operação policial viabilizou a chegada dos jogadores no estádio. Todos chegaram com proteção. Quem chegou cedo, os torcedores todos chegaram tranquilos. Só que os torcedores se prepararam para, um pouquinho antes da bola rolar, eles iam trocar de roupa, eles iam ficar encapuzados, eles iam ficar todo de preto e eles iam atacar. De fato, atacaram. E aí aquela história, né? Com 3 minutos de jogo, a gente já sabia que não ia ter jogo, que não ia dar para ter sequência, e o árbitro ali parou. William, desculpa ter me alongado, mas eu precisava criar esse cenário para explicar o que aconteceu, ou tentar explicar o que aconteceu aqui no Atanásio Girardot. Não, mas você, a Lili também, que eu vou acionar agora nesse momento, também já está pronta, vou passar para ela. Você, a Lili, tem total prioridade, e vocês que estão no local, o momento agora a gente está lidando com algo factual, né? Jornalismo, a gente sabe o factual que está acontecendo naquele momento, é o mais quente, o mais importante é a notícia, as informações pedindo passagem, por isso que eu até falei. O Linha de Passe de hoje é um programa diferente do tradicional, não tem o que debater sobre o jogo, não tem o que falar sobre o jogo. A gente vai trazendo e atualizando informações sobre a situação de momento, como é que está fora do estádio, como é que está a segurança, enfim, a gente vai atualizando tudo isso para você que está acompanhando o Linha. Vou acionar a Lili Nascimento, já está pronta também, e queria que você trouxesse um relato, sei que você já passou muita coisa aí durante a nossa transmissão, ou que seria a transmissão do jogo, né, Lili? Mas para quem está chegando agora aqui no nosso Linha de Passe, você também falasse um pouquinho do que mais te chamou a atenção aí, qual foi o momento de mais tensão. Inclusive o cinegrafista que estava com você jogaram uma bomba aí, pegou fogo na mochila. A gente tem as imagens daqui a pouco para mostrar, inclusive, pegou fogo na mochila do cinegrafista. Os momentos de maior tensão aí para quem estava dentro do campo e pôde acompanhar tudo isso de perto enquanto a gente mostra a imagem aí da mochila danificada aí que chegou a pegar fogo, Lili. Seja bem-vinda aqui ao Linha de Passe, espero que esteja tudo bem, pelo menos com você aí, com o cinegrafista, com a equipe toda. Obrigada, William. Boa noite para você, a todos que estão nos acompanhando. Agora a situação está mais tranquila, mas de fato foi um cenário de terror.
Quando nós chegamos aqui no estádio, por volta de umas 5 horas, a gente começou a fazer o ao vivo, a live pré-jogo. Ali do outro lado, bem do outro lado, estava a La Barra Brava, a torcida organizada do Independiente de Medellín. Eles estavam chegando e até então não estavam fazendo tanto barulho, mas aí quando os jogadores do Independiente entraram aqui no gramado e começaram o aquecimento, eles estavam vaiando demais, vaiando muito. Chamou a atenção, mas como o Marra explicou, a situação do clube é difícil atualmente, então entendi que era pela situação do clube. Aí eu fui entrar no pré-jogo e na hora que eu entrei eles começaram a usar laser, né, no meu olho, tentando atrapalhar, então até sinalizei assim pro torcedor para parar, não vi quem foi, né, mas já muitos torcedores estavam ali acumulados e com laser, e aí eu percebi que estava ficando um clima mais hostil. Quando os jogadores do Independiente entraram de volta lá para se vestirem para a partida, eles também vaiaram demais. E aí a gente se preparou, sentamos ali no nosso lugar para começar a transmissão. E assim que os jogadores estavam posicionados ali no meio de campo, eles começaram a jogar sinalizadores. O primeiro sinalizador caiu bem no gol em que estava o Rossi. A partida ainda não tinha começado, caiu ali, começou a subir uma fumaça. Aí os seguranças entraram no campo, tiraram o sinalizador e a partida começou. Eles desligaram aqui, agora só tem torcedores do Flamengo. Aí, a partir desse momento foi uma confusão total, porque eles começaram a jogar muito sinalizador, jogaram no nosso equipamento. Eu vou pegar a mochila aqui do Juan. Juan, tu maleta é essa? Sim. Vou mostrar aqui pra vocês. A gente tem foto aí também, mas vou mostrar aqui. Aí eles jogaram sinalizadores e caiu onde a gente estava. E aí começou a pegar fogo na mochila, uma garrafa que estava do lado, a calça dele também. E aí o pessoal da Conmebol já veio para tentar tirar a gente dali. Só que a gente estava com um monte de fio, microfone, eles não paravam de jogar bomba, sinalizador. Então tava um clima hostil demais, perigoso demais. E aí toda a imprensa, a gente veio correndo ali em volta do gramado, aqui para esse outro lado. Que também não estava nada seguro, porque do outro lado aqui também tinha uma torcida colocando fogo, gritando, jogando sinalizadores, muitas bombas, então foi um clima muito difícil, muito hostil. E aí eu vou pedir aqui, Fê, a gente pode virar a câmera um pouquinho? Pedir para Fê Amalfi, Juan, vamos cambiar um pouquinho para mostrar la hinchada de Flamengo? Mostrar aqui para vocês que ali do outro lado, os torcedores do Flamengo, eu via nitidamente que eles estavam assim, assustados, porque era uma confusão, os torcedores do Independiente que estavam lá na Barra Brava querendo invadir o gramado, muitas bombas, os policiais aqui em volta também e pedindo que a gente não saísse daqui. Então assim, William, foi um momento de muita tensão, um momento que perdurou. Agora sim que os torcedores do Flamengo aos poucos estão sendo retirados, mas não sei em qual momento eles vão poder sair, tá? Porque o que eu conversei com pessoas o policiamento daqui é que a confusão continua lá do lado de fora, tanto que tem um helicóptero da polícia local sobrevoando ainda aqui o estádio, porque há policiamento e ainda há confusão dos torcedores lá. Além dos sinalizadores, muitas bombas que eles jogaram, eles arrancavam também pedaços da cadeira, da arquibancada lá do outro lado e arremessavam. Vieram para isso, não vieram para assistir futebol. E aí a gente também não pode generalizar, tá? Esses torcedores vieram para isso, outra parte que estava ali também. Mas, Juan, novamente cambiar, eu quero mostrar um detalhe para vocês que me chamou a atenção, que aqui no setor sul tinham torcedores também do Independiente e que toda hora que a torcida lá Barra Brava começava a jogar bomba, jogar sinalizadores, eles começavam a gritar, pedindo para parar, que eles queriam ver a partida. Então tinha muita mulher ali chorando, foi uma confusão assim generalizada. A situação de agora é essa, tem muitos policiais. Juan, mostra um pouquinho por acá. Muitos policiais também locais aqui, policiais do lado de fora. A gente há pouco foi informado que a partida foi cancelada. Só que assim, eu não sei em qual momento nós vamos deixar o estádio, tá, William? Porque a segurança ainda não está garantida pra gente do lado de fora. Então a gente vai ficar aqui durante um bom tempo. O que era um caldeirão virou ambiente seguro, né? Porque o caldeirão foi pro lado de fora agora. É exatamente isso. Então, o melhor que os torcedores do Flamengo que estão ali, os repórteres de várias emissoras, o próprio time do Flamengo que está lá no vestiário, mas está lá até agora, então o melhor lugar para ficar é agora dentro do estádio, porque ele já foi esvaziado. A preocupação toda está com o lado de fora. O que vai acontecer? E aí a gente vai explorando aí o Mário Marra e a Lili também para trazer as informações conforme a gente for atualizando também, trocando ideia. Chamou, Mário Marra? Tem, sim. É que tem um histórico
do Independiente Medellín contra também parte da imprensa. Recentemente, no Clássico, teve problema. Recentemente, no jogo também contra o Milionários, teve problema. Um carro da imprensa, inclusive, foi virado, né? E um pouco antes de entrar no ar, conversava com o Juan, o nosso cinegrafista, e ele falou para mim, eles nos odeiam. Eles têm... a torcida tem muita dificuldade com a imprensa local ou a imprensa, com alguém que estiver falando com o microfone. Então, assim, miraram a imprensa. Miraram acertar alguém dali, mesmo com os fogos. Acertou a calça do Juan, acertou a mochila, mas foi intencional. Em abril de 2025, uma partida entre Colo-Colo e Fortaleza foi cancelada após uma invasão de campo e falta de segurança. Naquela ocasião, a Conmebol aplicou o regulamento de forma rigorosa, declarando o Fortaleza vencedor por 3-0. Técnico. E atribuindo os 3 pontos ao time brasileiro. Aplicação do regulamento. O texto destaca que o Código Disciplinar da Conmebol prevê que, se uma partida é interrompida por falta de garantias de segurança de responsabilidade do clube mandante, este pode ser punido com a perda dos pontos. Situação do Flamengo. Como o jogo contra o Independiente Medellín foi interrompido por sinalizadores e tumulto generalizado causado pela torcida colombiana, o Flamengo tem grandes chances de ser declarado vencedor nos tribunais, seguindo o mesmo rito do caso do Fortaleza. Punições adicionais. Além da perda dos pontos, o Independiente Medellín pode enfrentar multas pesadas e a interdição do estádio Atanásio Girardot para jogos internacionais, dada a gravidade dos incidentes.